Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo às principais notícias do Brasil e do mundo dessa quinta-feira, dia 24 de agosto. O Ministério da Educação recebeu pedidos de secretarias estaduais para adiar o novo ensino médio para 2025. O governo havia apresentado uma nova proposta, mas os conselhos estaduais do setor pediram mais mudanças. O Conselho Nacional dos Secretários de Educação, o Conselho Nacional de Educação e os conselhos estaduais levaram um posicionamento único e com várias propostas diferentes dos pontos que o governo sugeriu para o novo ensino médio. Na proposta do MEC, apresentada no início do mês, a carga horária das matérias obrigatórias aumentaria de 1.800 para 2.400 horas-aula. Para o CONSED, CNE e Conselhos Estaduais de Educação, é preciso um meio-termo, de 2.100 horas-aula. O restante ficaria para a parte diversificada do currículo. Outro ponto que destacaram é a limitação de itinerários formativos a partir da grade que o estudante pode escolher. As entidades querem que os estados tenham autonomia e não uma regra geral. Os conselhos também querem, ao contrário do governo, que seja permitida a educação à distância no ensino médio e que as mudanças passem a valer a partir de 2025. Mais de 80% dos estudantes de ensino médio são da rede estadual. Os secretários dos estados acham que foram pouco ouvidos até agora e, na visão deles, as mudanças devem ser menos impactantes do que sugeriu o governo. Técnicos do Ministério e das entidades irão se reunir novamente na segunda-feira para analisar a proposta ponto a ponto. Desde o mês de abril, o calendário da reforma do ensino médio está suspenso pelo MEC. A CPMI do dia 8 de janeiro aprovou a quebra dos sigilos de Carla Zambelli e Walter Delgatti. O tenente-coronel Mauro Cid também será chamado para prestar um novo depoimento. A CPI deve ouvir ainda hoje o sargento do Exército Luiz Marcos dos Reis. Parlamentares que fazem parte da CPI de 8 de janeiro aprovaram nesta manhã requerimentos para determinar a quebra de sigilos bancário e telemático da deputada federal Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti Neto. Quebra de sigilo telemático, telefônico, bancário e fiscal de Marcelo Câmara e Osmar Crivellati, assim como a convocação de Crivellati. Também foi aprovada a reconvocação do tenente-coronel Mauro Cid. Os parlamentares ainda decidiram pedir ao Exército para que forneça processos, sindicâncias e inquéritos instaurados para investigar militares que deveriam ter protegido o Palácio do Planalto. Ao todo, foram 29 requerimentos para quebra de sigilo e 17 de acesso a relatórios de inteligência financeira. O convocado a prestar depoimentos nesta quinta-feira à CPMI foi o sargento do Exército Luiz Marcos dos Reis, militar que fazia parte da equipe de Mauro Cid. Reis está preso desde maio, na operação que apurava a falsificação de cartões de vacina. Luiz Marcos dos Reis diz que no dia de 8 de janeiro só subiu a rampa para tirar uma foto e foi embora. Ele afirmou que enviou mensagens às 18h30 pelo celular, dizendo que estava no local, mas não estava. O único ato, eu subi na rampa, estava cheio de gente ali, eu fiz uma foto e fui embora para minha casa. Aí eu comecei a mandar mensagem que eu estava, mas eu não estive, porque hoje em dia, senador, com todo respeito, a Polícia Federal ela tem lá a hora, ela sabe a hora que eu estive aqui. Ela sabe a hora que qualquer um com a quebra de telemática. Então você mandou uma mensagem assim, mentindo mesmo? Para quem você estava mandando? Eu mandei depois, nem tanto. Estou aqui na Muvuca, mas não estava na Muvuca, mas estava em casa. Estava lá em casa. Nos destaques internacionais, a morte do chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, foi confirmada ainda na tarde de ontem e hoje as autoridades de Moscou anunciaram a abertura de uma investigação criminal para estabelecer as causas do acidente. A agência russa de transporte aéreo confirmou nesta quarta-feira que o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, estava a bordo do avião que caiu na região de Tver, matando todos os passageiros. Em um comunicado, a autoridade acrescentou que o braço direito do líder paramilitar, Dmitry Utkin, é mais uma das 10 vítimas registradas.
O Comitê de Investigação da Rússia disse que abriu um processo criminal sobre a queda da aeronave, um legacy da fabricante brasileira Embraer. Um jato executivo que viajava de Moscou para São Petersburgo caiu na região de Tver. Segundo dados preliminares, 10 pessoas a bordo morreram. Uma equipe de investigação foi enviada ao local do acidente, todos os exames periciais necessários serão feitos e um conjunto de ações investigativas será realizado para estabelecer as causas do acidente. Na Califórnia, o presidente americano Joe Biden disse não saber exatamente o que aconteceu, mas que não estava surpreso com a notícia da morte de Prigozhin. Questionado se achava que o colega russo Vladimir Putin estava por trás da queda do avião, o democrata disse: "Não há muito que aconteça na Rússia que Putin não esteja por trás, mas não sei o suficiente para dar uma resposta para isso." A queda da aeronave ocorreu 2 meses depois de o Wagner iniciar uma rebelião e uma marcha rumo a Moscou, em uma tentativa de forçar a destituição da cúpula militar russa e de receber mais apoio logístico do governo Putin para suas forças. Como nós acabamos de ver, a morte do líder do grupo mercenário está cercada de dúvidas. Técnicos do Brasil devem participar da investigação porque a aeronave é de fabricação brasileira. Nós conversamos com o professor de Direito Internacional Manuel Furriela para entender mais sobre o assunto. Acompanhe. O acidente que vitimou o líder do grupo Wagner, que é um grupo russo que atua internacionalmente, sendo contratado principalmente por estados para atuar com seus paramilitares em conflitos nacionais, em casos de guerra civil e principalmente internacionais, tem que ser investigado. Não vai haver possibilidade de não ter uma associação entre esse acidente e o fato de que a sua liderança e também o próprio grupo recentemente se desentenderam com Vladimir Putin. Seria séria ou até mesmo leviana uma acusação de envolvimento direto do governo russo. Mas o que não podemos ter neste momento, de forma nenhuma, é a falta ou a não realização de uma investigação, inclusive com supervisão internacional. Esse grupo paramilitar, além de ter os aspectos de ser contratado para participar de conflitos dos mais variados, ele também tem um lado ideológico. A própria denominação Wagner traz alusões a grupos extremistas e principalmente para alguns grupos fascistas. Esse tipo de fato, aliado também ao acidente ter acontecido em um avião brasileiro, podem fazer com que o Brasil tenha interesse em se envolver na investigação. A legislação aplicada ao tema, inclusive, dá direito ao país onde está sediado o fabricante do avião, e o avião é Embraer, então no caso o Brasil, pode sim participar desse processo de investigação. Vamos aguardar o posicionamento do governo brasileiro, das autoridades nacionais e até mesmo as primeiras informações sobre os motivos que levaram a esse acidente ter acontecido e que se afastem todas aquelas alegações relacionadas com uma possível e terrível acidente envolvendo a utilização de armamentos que teriam derrubado este avião. Vamos então aguardar a investigação. Essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.